Meus irmãos, para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias no livro do sábio Salomão, Provérbios. No capítulo 21, leiamos o verso inaugural. Provérbios 21, verso 1. Provérbios, capítulo 21, verso 1, diz assim a Escritura: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Vamos ler todos juntos? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo culto que podemos prestar a Ti. Somos pecadores, ó Deus, redimidos. Isso quer dizer que temos uma nova natureza e procuramos, ó Deus, de coração viver a Tua lei, concordando com o Senhor, com a santidade, querendo agradar o Senhor com a nossa vida. Assim, ó Deus, por graça e misericórdia, responde ao coração de cada um, ó Deus, por meio de Tua palavra, falando ao nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, mais e mais nesta noite, para que sejamos, ó Deus, mais dedicados, para que saibamos como viver, ó Deus, a vida cristã na Tua presença. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos este verso, é importante entendermos o que Salomão pretendeu com ele. Certamente, Salomão, como rei de Israel, vivia o que era chamado de teocracia. O governo que Deus estabeleceu em Israel era um governo teocrático. Theos Chrisis é governo de Deus, literalmente. Então, Deus governava Israel através de um ungido. No Antigo Testamento houve vários Messias. Messias quer dizer ungido. Cristo é a tradução de Messias para o grego, quer dizer ungido. Jesus Cristo é Jesus ungido, Jesus o Messias, Jesus o ungido. No Antigo Testamento, a unção era aplicada aos três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Mas a palavra Messias era aplicada especificamente para a unção para o reino. Então, estes que compunham a teocracia, a dinastia davídica, eles eram ungidos para serem reis de Israel. Essa unção era simbolizada, ou era o símbolo da própria capacitação do Espírito Santo para que estes pudessem governar. Então, Salomão escreve esse verso falando estritamente disto, de como um governante em Israel poderia ser bem-sucedido, poderia ser bênção e abençoador. Ele deveria colocar o seu coração nas mãos do Senhor. Isto era básico, tudo começava aí. Então vejam, meus irmãos, embora isto tenha sido escrito falando-se da experiência do rei, nós também podemos dizer que isto se aplica também a cada um de nós. Como ter uma vida bem-sucedida? E quando digo bem-sucedida, não é do ponto de vista material. O crente, como o próprio Cristo estabelece, ele não procura juntar coisas nesta terra. O seu tesouro não está aqui. É uma ordem, uma proibição, aliás, não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a prata, a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e roubam. A ideia de ladrões escavar aí é porque a maioria das casas eram feitas como aquilo que nós chamamos aqui de pau a pique, né? Eram paredes de barro, então era mais fácil para roubar uma casa você cavar a parede do que arrombar a porta. Então era assim que se faziam os ladrões. Então os ladrões não escavavam e roubavam. Jesus então estabelece que a riqueza do crente é celestial e não material simplesmente. O coração, o nosso coração não pode estar nestas coisas, nesta terra. Não se pode adorar a Deus e Mammon, uma divindade de prosperidade, traduzida por riqueza, não se pode.
Quando nós buscamos a riqueza, ela se torna um ídolo. A riqueza não é pecado, mas a riqueza buscada é. Quando nós colocamos o nosso coração na riqueza, então isso passa a ser um ídolo e isso se torna pecado. Mas quando a riqueza vem como fruto do trabalho honesto, despretensioso, reflete então o propósito de Deus para a riqueza na vida de alguém. Em 1995, eu estava visitando o navio Logos 2. Eu não sei quantos aqui se recordam de que havia uma missão que possuía 2 navios, o Logos e o Dulos. Esses 2 navios eram navios missionários que rodavam o globo, ancorando em países que permitiam a evangelização, e desciam então os missionários e evangelizavam esses países. Quando ele ancorou no Porto de Santos, eu fui visitar esse navio Logos 2, junto com um doutor chamado Luiz Roberto e o doutor Rousseau Shedd, que possivelmente os irmãos conheçam, já tenham ouvido falar, já falecido, pastor batista reformado. E conversávamos a respeito de questões de riquezas, e Rousseau Shedd falou que conhecia um grupo de americanos ricos, donos de empresas, mas eram crentes. Eles viviam de forma piedosa. Eles não ostentavam a riqueza que tinham um bom carro, moravam em uma boa casa, mas não viviam na opulência. E pegavam boa parte do ganho deles e compunham um fundo para pagar consultas a pessoas que não tinham dinheiro, para sustentar missionários, para construir templos em países pobres, ou seja, administravam a riqueza segundo os desejos do dono. Certamente os irmãos já ouviram falar da doutrina da mordomia cristã. Nós somos administradores, nós somos mordomos, nós não possuímos nada e devemos gerenciar todas as coisas segundo a ótica do reino. Então o que eu tenho não é para ser usado para mim, o que eu tenho é para ser administrado em função do reino de Deus. E geralmente nós pensamos numa ética de dar o que sobra, e geralmente nada sobra. Mas nas Escrituras não é esta a ética é dividir o que nós temos. Então vejam, todos nós temos condição de ajudar pessoas, e deveríamos no nosso orçamento ter também uma parte disto para aplicar diretamente no reino. É assim que o crente deveria administrar os bens. Pensa-se na questão de dízimo como sendo o máximo, não é o piso. Nós deveríamos investir o máximo possível no reino, o que não significa dar o dinheiro à igreja, o dízimo sim, mas o que passa disto, eu posso e devo ter a liberdade de aplicar como servo de Deus nas coisas que vejo serem necessárias, na ajuda de pessoas, de instituições que sejam dignas disso. Então, o coração do crente não está nas coisas deste mundo. O coração do crente acumula coisas nos céus. Então vejam, como receita para a vida, como nós devemos viver, devemos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. Tanto o líder como qualquer crente deve fazer isto. Coração nas Escrituras tem a ideia de centro da vida. Geralmente no hebraico a palavra que é traduzida por coração indica os rins, porque os rins estão bem no meio do corpo. A ideia de coração é uma ideia mais ocidentalizada, mas no judaísmo e no Antigo Testamento, os rins estão no meio do corpo. Isso é o centro do corpo. Então, esta ideia significa o centro da existência, o que está no mais íntimo do homem, o âmago, é o espírito, é a alma, é o coração na nossa linguagem. Então, é colocar o nosso homem interior, o nosso coração nas mãos do Senhor. E, meus irmãos, como é que isso acontece? Geralmente, nós olhamos para afirmações das Escrituras e as entendemos como meras ordenanças, mas, na verdade, são resultados de experiências com Deus. Significa, meus irmãos, que nós só conseguiremos colocar o nosso coração nas mãos de Deus como resultado da mais profunda comunhão com o Senhor. Nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor quando nós ficamos extasiados com Deus, admirados com o Senhor.
quando nós ficamos deslumbrados com o ser de Deus, a grandeza de Deus, a sua santidade, quando nós percebemos quem é o Senhor, a sua glória, nós então percebemos quem nós somos. Diante do ser majestoso e glorioso de Deus, percebemos que somos nada. Percebemos que a nossa vontade, o que nós queremos, a nossa vida, nada é, somos poeira cósmica. E por isso, meus irmãos, que a principal virtude daquele que conhece a Deus é a humildade. Hoje à tarde, em visita a uma das famílias desta igreja, dizia isto: Agostinho afirmou certa vez que são 3 as principais virtudes do crente: humildade, humildade e humildade. Porque diante de Deus, imagine-se você, pecador, limitado, diante do Deus majestoso, glorioso, todo santo, maior do que todo o universo, porque Deus é imanente, está presente em toda a criação, mas Ele é transcendente, é maior do que a criação, porque na verdade a criação está em Deus. Paulo escrevendo ou discursando aos atenienses, palavras registradas por Lucas em Atos capítulo 17, lá no Areópago, ele cita Epimênides dizendo que nele, em Deus, nós vivemos, existimos e nos movemos. Toda a existência está em Deus. Nós não temos existência própria, só Deus tem existência própria. Então Ele empresta a sua existência para que nós existamos nele. Toda a criação existe em Deus. O que não faz da criação divina, ou seja, Deus. Deus não é a criação, mas tudo existe em Deus. Fora de Deus, nada existe. Pensem, em que mundo Deus habita? Qual é o mundo de Deus? Não existe. Ele é a existência. Ele é o ser em quem todas as coisas existem. Então, quando nós pensamos na grandeza de Deus, veja, diante deste ser, o que nós somos, quem nós somos. A experiência básica daquele que verdadeiramente conhece a Deus é a mais profunda humilhação de perceber-se o quão pequeno é e, consequentemente, o quanto depende de Deus, apenas do Senhor. Ele fica deslumbrado com o ser de Deus. Vejam, meus irmãos, é isso que nos leva à profunda adoração. É isso que nos leva a servir o Senhor com integridade e dedicação. É conhecer quem é este Deus, o único Deus verdadeiro que se revelou em Cristo a nós como Deus encarnado. Então isso nos leva à adoração. No Salmo 103, o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Vejam, Deus revelou o seu nome. Em que circunstância você diz o seu nome? Você já parou para pensar como que conhecer um nome é uma coisa importante? Quando alguém que você não conhece te chama pelo nome, você percebeu como você se sente estranho? Como se você estivesse em desvantagem? Ele conhece o seu nome, ele tem o acesso a você e você não sabe quem ele é. Quando Deus revela o seu nome, Ele está se apresentando. Eu sou o que sou, Yahvé. Ele está nos convidando para um relacionamento, Ele está se abrindo para um relacionamento. E este ser magnífico, maravilhoso, Ele então nos busca assim. O nome de Deus, bendiga o seu santo nome. O nome na cultura hebraica não era escolhido por estética. Hoje nós pensamos um nome bonito, que nos soa bem. Mas na cultura hebraica estava ligado a alguma característica física ou do próprio acontecimento do nascimento, ou da infância. Moisés tirado das águas, Esaú peludo, ou Edom vermelho, que ele era ruivo. E daí por diante, Paulo pequeno. Eram características que falavam no próprio ser. Portanto, quando o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome,
estamos falando que a razão primeira, primordial, absoluta de nós adorarmos a Deus, de bendizer o Senhor, é porque Ele é. A maior de todas as bênçãos que você tem é o acesso a Deus, é desfrutar de seu ser. É a maior de todas as bênçãos. E nós não podemos, meus irmãos, nos deixar desviar disto. Nada é mais glorioso, mais importante, mais precioso do que Deus em sua vida. É a maior de todas as bênçãos. E o que nós podemos fazer é bendizer o Senhor. Bendizer, falar bem dele. Deus não precisa do meu serviço. Deus não precisa de nada. Porque vejam, por isso a ideia de levantar as mãos. Às vezes vemos os crentes levantando a mão com atitude de louvor, não é. Levantar as mãos é súplica, você estende a mão como um necessitado para aquele que pode te ajudar. Convencionou-se que o céu é em cima, então Deus está em cima, então você levanta as mãos a Deus, clamando por socorro. Mas a ideia são mãos vazias. Você não tem o que dar a Deus. Você não tem o que dar e Ele não precisa de nada. Então você se apresenta diante de Deus assim, mãos vazias. Sei que o Senhor não precisa de nada e eu nada tenho para te dar. E mais do que isso, eu é que preciso que o Senhor encha as minhas mãos. Então isto é levantar as mãos. É você dizer ao Senhor, Senhor, eu nada tenho. Preciso de Ti. O Senhor não precisa de mim. Mas eu é que preciso do Senhor, enche as minhas mãos com o que eu necessito. Então, meus irmãos, reparem como o ambiente na presença de Deus é um ambiente de graça, tanto de Deus para conosco, como de nós para com Deus, é ações de graças. Porque Deus não precisa de nada. O que eu vou oferecer a Deus? E quando Deus, então, meus irmãos, preenche o nosso coração, quando o nosso coração está nas mãos do Senhor e satisfeito com isso, então estamos blindados, estamos preenchidos, o nosso coração está satisfeito. Davi, rei de Israel, ele diz, Senhor, não é altivo o meu olhar, não é soberbo o meu coração, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança que acabou de mamar se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Vejam que satisfação. E ele então diz ao povo, espere Israel no Senhor, sejam satisfeitos nele. E meus irmãos, veja, um crente satisfeito em Deus é o desespero do diabo. O diabo trabalha com cobiças, mas se ele não tem o que oferecer a você, ele entra em desespero. Quando nós estamos satisfeitos no Senhor, não há o que oferecer a nós, toda a nossa satisfação está nele. Esse é o caminho da santidade, da vida com Deus, do coração preenchido. Esse deslumbre para com Deus acontece nesta dinâmica de conhecermos o Deus grandioso e estarmos satisfeitos nele. Mas o coração nas mãos do Senhor, nessa questão da admiração, também toca a própria salvação. Não é uma contemplação apenas do Deus Todo-Poderoso, mas do Deus Salvador. O Deus Criador se torna Deus Salvador. Isso, meus irmãos, é uma coisa muito preciosa nas Escrituras. Quando olhamos para o Antigo Testamento, os autores sagrados, quando querem destacar o poder de Deus, apelam para a criação. O Deus que criou todas as coisas, existe poder maior do que este? Mas no Novo Testamento, quando quer se destacar o poder de Deus, se diz o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. Porque vejam, meus irmãos, a salvação é criação. É muito interessante isto e é muito instrutivo, vocês devem aprender isto. Aprender que salvação é recriação, é restauração de todas as coisas. Salvação e criação estão intimamente ligados. Já no Antigo Testamento,
quando nós vemos a guarda o quarto mandamento, guardarás o dia de sábado para o santificar. Em Gênesis, em Êxodo, quando há esta afirmação a primeira vez, porque os mandamentos são repetidos em Deuteronômio, mas em Êxodo, quando é afirmado o quarto mandamento, diz: porque o Senhor criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas quando vai para Deuteronômio, guardarás o dia de sábado, por quê? Porque o Senhor te tirou do Egito. Redenção. Criação, redenção. Estão tematicamente ligados. Por quê? Porque na volta de Cristo, Cristo restaurará todas as coisas. Jesus é um restaurador. Quando ele viveu nesta terra, todo o problema que ele via, ele ia consertando. Ele é um restaurador. Independia da fé que a pessoa tinha. Ele curava. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado sem que a mulher dissesse uma única palavra. Ele simplesmente se compadece daquela mulher, toca no esquife e o rapaz ressuscita. Jesus é aquele que vai consertando todas as coisas. E a sua obra final é restaurar todo o universo, toda a criação. Por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. Por outro homem, a ressurreição e a vida, que é Cristo. Por isso que a criação geme e suporta angústias, aguardando a nossa redenção. Porque quando nós formos redimidos, não há mais pecado, não há mais maldição do pecado para afetá-la, e ela volta ao patamar original de perfeição e santidade. E isto, meus irmãos, deve nos deslumbrar. É interessante como que às vezes nós perdemos de vista a glória daquilo que Jesus fez por nós. Os anjos anelam estudar a salvação, diz o apóstolo Pedro. Anelam perscrutar, não é pregar o evangelho como alguns dizem. Perscrutar é estudar, é compreender, é ir a fundo. Eles ficam admirados com a obra que Deus estabeleceu em Cristo para salvar o homem, e eles estão estudando isso. E nós, que somos os salvos, às vezes não damos o devido valor, não ficamos fascinados com a nossa própria salvação, com o que Deus fez para nos salvar. Então veja, quando nós falamos de colocar o coração nas mãos do Senhor, isso acontece como dinâmica do conhecimento profundo de Deus, de saber quem Ele é e o que Ele fez por nós em Cristo. E esse deslumbre, essa fascinação por Deus, então vai nos lembrar, vai nos levar à obediência. Então veja, colocar o coração nas mãos do Senhor, e o que isto significa? Significa vida, significa direção. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Água nas Escrituras é símbolo da vida e está ligada ao Espírito Santo. A luz está ligada a Cristo, o Espírito a água. Isto nós vemos já a partir de Gênesis. O Espírito pairava sobre a face das águas. E quando vemos João, o Evangelho, no capítulo 1, o capítulo 1 do Evangelho de João é quase um comentário neotestamentário de Gênesis 1. No princípio, Gênesis 1, haja luz, Jesus é a luz. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Gênesis 1 é criação. João está fazendo um comentário de Jesus presente na criação de Gênesis 1. E ele é a luz. Quando vemos em Gênesis haja luz, não é apenas o brilho, é a manifestação da segunda pessoa da Trindade, tendo o projeto de toda a criação em seu ser. Jesus é a sabedoria de Deus, de Provérbios capítulo 8. Jesus é o Logos, de João capítulo 1. É o conhecimento de todas as coisas, toda a sabedoria está em Jesus, em Cristo. Então haja luz. É o mapa de toda a criação, de toda a existência se manifestando na segunda pessoa da Trindade. Então veja, nisto nós vemos a figura
da luz em Cristo e a figura da água relativa ao Espírito. Não é por acaso que o Éden é descrito com vários rios, dentre eles o Tigre e o Eufrates. O Tigre eu pude conhecer, um rio enorme, de margem a margem, mais ou menos 1 quilômetro. Eu estive em Bagdá em 2019 para apoiar um trabalho da PMT lá. Fiquei uma semana dando curso lá. Então é um rio muito grande. As barrancas parecem arquibancadas. E lembrei do Salmo que diz, às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Uma figura tão bela, como se as lágrimas dos hebreus alimentassem o grande rio. Essa é a figura poética. Nas margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nínive, que hoje é Mossul, no Iraque, fica a 40 quilômetros acima de Bagdá. Bagdá fica na margem do rio Tigre. Então veja, esses rios da Síria que são citados ali em Gênesis, não significa que o Éden é ali, porque o Éden foi separado. Pode até ser que ele existia de alguma forma ligado ali, mas ele não está mais ali. O Éden é uma dimensão física que foi preservada da queda. O Éden é uma amostragem da criação original, que deve ser reintroduzida na criação no último dia, onde a Nova Jerusalém está sendo construída pelo próprio Cristo. Quando nós vemos a árvore da vida bem no meio da Nova Jerusalém, o que indica que ela é construída no Éden. Então, quando a Nova Jerusalém descer no final, você tem ali a amostra da criação original para a restauração de toda a criação. E Cristo como ressurreto, padrão de restauração dos eleitos, de ressurreição. Então, não é por acaso, meus irmãos, que no Éden nós vemos tantos rios, porque é a figura da vida que o Espírito Santo traz. Quando se fala de ribeiros de águas, portanto, numa realidade como Israel, que é um país extremamente árido, que possui um rio apenas, todos os demais rios são chamados rios temporários. Jeremias, em uma de suas falas com o Senhor, ele chega à blasfêmia, quando ele diz: serias tu para mim como ribeiros ilusórios, como águas que enganam. É como se ele dissesse a Deus: eu confiei no Senhor, mas nadei e morri na praia. Ele pecou, porque as palavras imediatas de Deus a ele são: quando tu te arrependeres, serás a minha boca. Quando aprenderes a separar o precioso do vil. Então vejam, rios temporários. Em Israel, norte da África de forma geral, em Guiné-Bissau, onde eu vou há 10 anos, todo ano. Devo ir agora em outubro, se Deus permitir. Só chove cerca de 4 a 5 meses por ano. Depois não cai uma gota, a não ser no ano seguinte. Então, em ambientes assim, em Israel, por exemplo, os demais rios poderiam ou não sobreviver ao período de estiagem. Muitos secavam, por isso são chamados de ribeiros temporários, ribeiros ilusórios. O único rio que não seca é o Rio Jordão. Por isso se diz que o único rio de fato que existe em Israel é o Rio Jordão. E por isso que seguramente dos territórios ocupados de Israel hoje, as colinas de Golã, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, Israel não vai devolver nunca nenhum, mas especialmente as colinas de Golã jamais devolverá. Por quê? Porque ali estão as nascentes do Jordão. Então veja, num ambiente assim, falar de água é falar de vida. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração, quando um líder coloca o seu coração nas mãos do Senhor, o resultado é vida e abundância de vida. E essa vida, meus irmãos, não é simplesmente material, é o desenvolvimento de uma vida exuberante diante de Deus, de uma vida plena, de uma vida onde se pensa na glória de Deus e se vive para o Senhor, muito mais do que para esta terra. Se nós pensarmos nas angústias que nós vivemos,
Muitas vezes isso acontece porque estamos olhando exageradamente para cá. Porque se você estiver olhando para o céu, os problemas desta terra não te afetarão tanto. Colocar o coração nas mãos do Rei resulta vida, mas também resulta direcionamento. O Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Veja, meus irmãos, quando nós assim conhecemos o Senhor profundamente, colocando o nosso coração nas mãos dele, a nossa vontade é disposta. Obediência não é fazer, obediência é a disposição da vontade. A obediência não acontece no ato, acontece na vontade. O ato é o resultado de uma vontade modelada pela vontade de Deus. Então, quem é que obedece? É aquele que toma a vontade de Deus e transforma como sendo a sua. Assume como sendo a sua própria vontade. E assim que eu então assumo a vontade de Deus como a minha, eu faço espontaneamente, eu faço porque eu quero fazer mesmo. Eu fui convencido, modelado pela vontade do Senhor. E assim eu faço de coração, sinceramente. Quem é pai e diz a um filho, vai fazer tal coisa, e o filho sai chutando a porta e faz, você chamaria isso de obediência? Não, de jeito nenhum. Isso não é obediência. Obediência é você dispor o coração, é você fazer a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. Obediência é o que Deus espera de nós, mas nós muitas vezes fazemos da obediência um ato exterior. Não é? Se eu simplesmente fizer aquilo que foi ordenado, que está na palavra, mas o meu coração não estiver modelado por aquilo, Deus não vai reconhecer nisso obediência. Então a importância disto é fundamental, é realmente assumirmos a vontade de Deus, sermos modelados pela vontade de Deus. Por isso, colocar o nosso coração nas mãos do Senhor equivale a ter a vontade do Senhor como sendo a nossa própria vontade. Vejam, Jesus nos ensinou a pedir exatamente isto, a expressão da obediência. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso traduz a obediência. Jesus, ele não apenas nos ordenou, mas ele deu exemplo. Lá no Getsemane, na noite em que foi traído, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, só existe uma oração que nós fazemos, só existe um pedido que nós fazemos. Seja feita a tua vontade. Só esse. Eu posso pedir a cura de alguém? Posso e devo. Posso pedir por qualquer necessidade, até por algum desejo que eu tenha? Posso e devo. Mas o que está acima de tudo isto, o que eu condiciono tudo isto? Seja feita a tua vontade, conforme a tua vontade. No capítulo 8 de Romanos, nós temos lá 3 gemidos. A criação geme e suporta angústias. E diz Paulo, nós igualmente gememos, aguardando, e depois o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E ele diz, nós não sabemos orar como convém. O que seria uma oração conveniente? Isso é interessante. Uma oração conveniente seria uma oração que reflete a vontade de Deus, mas nós não sabemos qual é. Então diz Paulo que o Espírito intercede por nós sobremaneira, e diz, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Se eu não me engano, é Hendrickson, em seu comentário de Romanos, que conta essa experiência para ilustrar essa verdade. Ele disse, um pastor adoeceu mortalmente. E assim a igreja se pôs a orar. Pelo quê? Pela cura.
Mas aquele pastor morreu. Portanto, qual era a vontade de Deus em relação a ele? Era a sua morte, era chegada a sua hora. Então vejam, a igreja orava, Senhor, cura o teu servo. Mas o que o Espírito orava? O que o Espírito levava até Deus? Leva-o, porque é chegada a sua hora, porque ele intercede por nós segundo a vontade de Deus e não a nossa. E ele conhece a vontade de Deus, ele é Deus. Então o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Nós não temos acesso à vontade de Deus para pedir o que Deus tem estabelecido. Uma oração atendida não é uma oração que nós convencemos Deus. Uma oração atendida é uma oração na qual nós pedimos o que Deus já tem determinado. E quando então vemos pessoas que têm orações atendidas, são pessoas que têm o coração nas mãos de Deus de tal forma que têm acesso à mente de Cristo. O princípio é muito simples. Quando duas pessoas estão juntas por muito tempo, elas começam a pensar parecido. Isso acontece com casais, com famílias, com amigos muito chegados, com irmãos muito chegados. E Paulo diz aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Quanto mais nós nos aprofundamos na comunhão com o Senhor, mais somos influenciados pelo próprio Cristo em tudo, inclusive nos nossos desejos, nos nossos propósitos, e assim as nossas orações vão refletir o que Deus tem determinado para nós. Isto é o Senhor inclinar o nosso coração. Este, segundo o seu querer, o inclina. O Senhor nos dirige. Então vejam, meus irmãos, é muito necessário que tenhamos tempo com Deus. Nós vivemos uma sociedade anticristã, um sistema que cada vez mais se transforma em um sistema antibíblico e anticristão, no qual você utiliza o seu tempo da mesma forma que um ímpio, aplicando a grande parte do seu tempo e as melhores horas do dia para coisas desta terra, e não sobra quase nenhum tempo para você estar com Deus, com sua família ou com a igreja. Eis a razão, porque há uma legião de pessoas tão fragmentadas em nossos dias. Nunca houve tantos crentes em psicólogos, crentes depressivos, exatamente porque falta profundidade de vida com Deus. Simples assim. Se nós pensarmos, muitos de nós aqui já têm algumas décadas de testemunho e certamente já se deparou, por exemplo, com uma senhora que provavelmente não era crente, mas acreditava em Deus, na existência de Deus, uma fé popular. E ela dizia assim para você, olha, tive 15 filhos, 5 morreram. No dia seguinte já estava no cabo da enxada. Nunca foi em psicólogo, nunca tomou remédio controlado, parece que é de outro planeta, de outro material. Os antigos pareciam ser muito mais firmes do que a presente sociedade. E por que isso? A ideia de Deus já era suficiente para trazer tranquilidade ao coração. Se você perguntasse a ela, ela simplesmente diria, Deus levou. Ela acreditava nisto. Já era suficiente para ela administrar a sua vida. Era uma estrutura para a sua vida. Então, hoje, os crentes, eles já temem a sombra dos problemas. Cada vez mais os crentes oram pelo exame. Nem sabe se está doente, mas já coloca a igreja para orar porque vai fazer um exame. Meus irmãos, a morte é vida para o crente. O morrer para mim é lucro, disse o apóstolo Paulo. Nós não devemos temer a morte. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. E reparem, já passou da morte para a vida. Para nós só existe vida. Morrer é glória. É ir para a glória. Aí temos a famosa
teologia do livramento. Sofri um acidente, não morri. Aí eu vou à igreja e digo, glória a Deus, quase fui parar na glória, mas Ele me livrou. Tem algum sentido algo assim? Se eu estou agradecendo a Deus por continuar nesta terra, como disse o apóstolo Paulo, é porque ainda há ministério a realizar. Eu ainda tenho coisas para fazer para Deus aqui. Não é porque eu amo a minha esposa, ou o marido, meus filhos, ou meu emprego maravilhoso, ou meu carro que acabei de comprar. Todas estas coisas são coisas interessantes, mas não podem ser o motivo da nossa vida. É isto. O Senhor inclina o nosso coração. O Senhor nos dirige e nos dá compreensão da vida. Devemos ter tempo com Deus para colocarmos o nosso coração em suas mãos. Isso é experimental, é experiência, é vivência de cada um. Isto é bênção, meus irmãos, é bênção. Quanto mais tempo você estiver com Deus, mais abençoado você será. Você está aqui hoje, o que é que Deus ganha com isso? Nada. Ele não precisa de você aqui. É você que ganha. Se você for obediente a Deus, Deus ganha o que com isso? Nada. Tudo já é dele. É você que ganha com isso. Servir a Deus é privilégio, não é obrigação. Deus não quer que nós o sirvamos por obrigação, mas por um coração transformado, por realmente amá-lo. Então, meus irmãos, vejam, como ribeiros de águas, assim o coração do rei nas mãos do Senhor. Esse, segundo o seu querer, o inclina. Um paralelismo sintético, quando a segunda parte do provérbio conclui ou expande o sentido da primeira parte, mas afirma exatamente isto, que colocar o coração nas mãos do Senhor significa vida e direcionamento. Veja, é uma receita de vida. É assim que nós todos deveríamos fazer. Mexa no seu horário. Coloque um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Todos os dias. E o resultado será isso. Você experimentará a plenitude da vida que você terá em Cristo, em seu Espírito. Você será direcionado, tendo acesso à mente de Deus. As suas orações serão respondidas. Não é porque Deus é favorável a você, é porque você tem acesso ao propósito do Senhor e você está pedindo o que Deus tem preparado para você. Essa é a dinâmica da vida cristã. É assim que deveria ser. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção de podermos, ó Deus, nesta noite, adorar o Senhor e aprender mais de tua palavra. Ó Deus, queremos de todo o coração servir o Senhor, mas isso não pode ser apenas uma frase emocional. Isso tem que ser um compromisso de estarmos contigo todos os dias, em oração, em leitura da tua palavra, em jejuns, fazendo, ó Deus, da nossa vida algo que realmente manifesta o nosso compromisso, o nosso amor pelo Senhor. E quanto mais mergulharmos no contato contigo, mais fascinados ficaremos com o Senhor, com o teu ser e com a obra de salvação. E isso, ó Deus, nos levará naturalmente a servir o Senhor com integridade, a experimentarmos a vida que o Senhor tem para nós, a sermos sensíveis, ó Deus, à tua vontade para a nossa vida, ao teu direcionamento, que é algo tão importante para viver os nossos dias nesta terra. Assim, ó Deus, abençoa cada um de nós. O Senhor conhece cada coração e sabe das nossas necessidades. Assim, ó Deus, atua em cada coração, sara, perdoa, anima, dirige, desperta, para que sejamos, ó Deus, filhos teus, que glorificam o Senhor com a nossa vida. Recebe assim a nossa gratidão, oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.